Opa, e aí? Beleza? Tudo bem contigo? Aqui é o Ron Barbosa e nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas acerca do programa de extração de contatos chamado New King Extractor. O programa é exatamente esse cara aqui. Se você assistiu alguns vídeos e ficou com alguma dúvida, inclusive tem surgido bastante dúvida das pessoas que já adquiriram o programa conosco e de repente essas dúvidas podem ser a tua também. Se você está interessado nesse programa e quer saber como ele funciona, fica comigo nesse vídeo que a gente vai estar te mostrando alguns detalhes interessantes, as dúvidas mais comuns e frequentes que acontecem acerca do mesmo. Olha só, o programa é bem tranquilo, é bem intuitivo, simples, fácil de utilizar. A tela é exatamente essa aqui que você está vendo. Nós temos aqui um campo com as palavras-chave, tá vendo aqui? Esse campo com as palavras-chave eu já falo acerca dele com mais detalhe. Nós temos outro campo aqui onde ficam os critérios. Está vendo aqui? Critério estes que podem ser os DDDs para você fazer extração de números de telefones ou os provedores de e-mail. Se você quiser digitar o provedor de e-mail, simplesmente assim, tá vendo? Olha só, @gmail.com. Deixa eu apagar aqui, ó, clica com direito, nós temos um menu de contexto, você escolhe ou apagar um item específico, clicando em cima do item, ou apagar a lista completa. Quando você digita aqui, tá vendo, no caso eu digitei o provedor de e-mail, dou um Enter, ele vem para cá. Quanto mais critério eu colocar, ou seja, quanto mais provedores, no caso aqui de e-mail, melhores serão as buscas e maiores serão os resultados. Do mesmo modo, voltemos aqui para o campo de palavras-chave. Olha só, nós temos aqui muitas palavras-chave, só para exemplificar aqui para você. Quanto mais palavras você colocar, maiores serão os resultados que você vai extrair. Maiores serão as tuas listas acerca de um segmento, de um nicho que você deseja pesquisar. Então olha só, quanto mais palavra você colocar, melhor. Então, que fique claro isso para você. O que tem acontecido bastante é o seguinte, que as pessoas colocam uma única palavra e de repente falam, Ron, não estou conseguindo extrair. Eu coloquei uma palavra e trouxe lá, sei lá, 20 resultados, 50, enfim. Isso é relativo. Tem palavras que vai trazer resultados, assim como tem palavras que não vai trazer resultados. Então isso é bem relativo. Então isso é legal que você tenha essa ciência referente a isso. Outra pergunta e outra dúvida comum que acontece bastante é, Ron, eu quero um contato de determinado segmento, eu quero só desse segmento. É possível? Não, não é possível trazer determinado segmento com essa precisão, com essa especificidade. Então, quando a gente menciona extrair contato por segmento, por região, por DDD, é apenas resultados aproximados que podem ser extraídos desde que você trabalhe com aproximação de palavras, com palavras mais específicas, remetendo, por exemplo, a um segmento. Por exemplo, eu peguei aqui, pegando como exemplo essas palavras aqui do campo de palavra, doces, bolos e salgados. Perceba que eu repeti aqui, mas eu fiz variações, para mim não perder o foco e eu consegui uma quantidade maior de contatos remetendo para esse segmento aqui, tá vendo? Lembrando que esse programa, diferente da grande maioria esmagadora que existe no mercado, ele é bem específico, ele é exclusivo, as buscas são exclusivas, não existe nada igual com esse formato aqui. As buscas são moderadas, sim, são moderadas. A gente tem recebido também essas perguntas, Ron, as buscas são meio devagar, são devagares as buscas, os resultados também não são tão agressivos. Sim, por quê? Isso é feito todo de modo estratégico para que você trabalhe de forma mais tranquila, para que você não venha sofrer bloqueio por parte do motor de busca utilizado, que no caso o Google. Então tem esse delay já embutido dentro do programa, que você não vai precisar digitar um intervalo. O intervalo já é fixo, embutido, ou seja, ele vai fazendo alternância entre um intervalo, entre um tempo e outro, já embutido dentro do programa. Então ele demora um pouquinho. Só que o que as pessoas passam despercebido quando o assunto é que demora um pouquinho, é que você pode vir simplesmente aqui, abrir nova janela, ou abrir quantas janelas você quiser e aumentar drasticamente a quantidade de contatos extraídos quando você abrir. Por exemplo, uma janela é diferente de você estar trabalhando ali com 5 janelas, um exemplo. É claro que, fique claro para você também, quanto mais janelas abertas de um programa, não só esse, qualquer programa, ele vai exigir um pouquinho de desempenho do teu computador. Então essas são dúvidas frequentes e comuns que acontece bastante, o que é normal você ter esse tipo de dúvida. Então esse vídeo é mais para sanar essas questões.
Ron, o ID, o que seria o ID? Se eu vier aqui em navegador, olha só, eu fiz login, tá? Você precisa fazer login com a conta do Gmail e gerar um ID de mecanismo de busca. Se eu vier aqui, ó, tá vendo? Ó, novo mecanismo de pesquisa. Quando eu clico aqui, ou se eu vier aqui em adicionar, se tiver em inglês você clica em ADD, você vai adicionar um site. Ou seja, você vai dizer para o Google, eu quero que seja feita pesquisas apontando, por exemplo, para o Facebook. Google, eu quero fazer pesquisas apontando para o Instagram. Não quer dizer que as buscas sejam feitas dentro do Facebook ou dentro do Instagram. As buscas vão ser feitas no Google apontando para esses sites, desde que você gere esse mecanismo de busca que vai ser um ID como esse aqui. Se você não gerar, você não vai conseguir fazer pesquisa. Se você tiver dúvida, que acontece bastante, que as pessoas têm dúvida de gerar isso aqui, você vem aqui em ajuda. Olha só, temos um passo a passo ensinando a gerar esse mecanismo de busca, esse ID para você colar aqui. Ó, passou o cursor aqui, tá vendo? Colar. Enfim, você vai colar aqui. E nós temos vídeo explicativo também ensinando a gerar esse ID, que é bem tranquilo. Ó, você clica aqui, ó, gerenciar, gerar ID. Gerou, você vem de novo aqui, gerenciar, gerar ID. E gera o ID para você ver. Olha só, eu vou excluir um aqui e gerar para você ver como é tranquilo. Ó, excluir aqui o do Facebook, tá vendo? Vem aqui adicionar ou novo mecanismo de pesquisa, tanto faz. Você vem aqui em ADD, se vai estar em inglês, adicionar, tá vendo? Olha só, ele já dá o exemplo aqui, ó, www.exemplo.com. Então eu digito aqui, www, do mesmo jeito que ele está dando, facebook.com. Tá vendo aqui? Olha só, aqui em idioma eu escolho o português. Brasil, é isso, né? Português, claro. E agora simplesmente em criar. Quando eu clico em criar, automaticamente, ó, tá vendo? Ele deu aqui, ó, que foi parabéns, você criou um mecanismo de pesquisa com sucesso. Eu venho extrair, gerenciar, gerar ID. Aqui está o ID que eu acabei de criar. Se eu quiser utilizar, eu clico em cima dele. Cliquei em cima do nome Facebook, meu ID está aqui, tá vendo? O ID do mecanismo de pesquisa. Eu só preciso desse código aqui. Você não precisa selecionar, você só clica aqui, ó, copiar para a área de transferência. Cliquei, agora eu venho aqui, olha só, e ó, passei o cursor ali em cima, colar. Colei o ID que eu acabei de gerar. Se eu quiser pesquisar, ó, por exemplo, eu digitei gmail.com, eu clico aqui, ó, iniciar pesquisa. Então ele começa a percorrer todas as palavras que eu preenchi nesse campo de palavras-chave, que não são poucas, são 75 palavras. Então quer dizer, quando eu faço isso, eu coloco, por exemplo, 75 palavras, conforme o exemplo deste vídeo, não é diferente se eu colocasse ali uma palavra. Então tem coisas que elas são lógicas e óbvias. Se eu coloco uma palavra, vai ser diferente de colocar 75 palavras, então o resultado vai ser imenso aqui, vai ser 10 vezes maior, 20 vezes maior do que eu colocar uma única palavra. Então eu coloquei várias palavras não perdendo o foco, sempre remetendo ao mesmo segmento, só faz variações. Por exemplo, você quer o ramo de corretores de imóveis, então você vai colocar lá corretor de imóveis, corretor imobiliário, consultor de imóveis, casas e apartamento à venda, casas na praia, casas para alugar, Minha Casa Minha Vida, apartamentos na praia, terrenos de loteamento. Então você percebeu que você não perde o foco. Então é interessante você ter essa ciência quando se você estiver interessado nesse software ou for adquirir qualquer outro software. Detalhe, se você for adquirir um programa, um software que as pessoas falem que você vai conseguir por categoria segmentada, é mentira, tá? Sinto muito em lhe dizer, é mentira. Você vai chegar em resultados mais próximos desde que você trabalha com esse formato aqui. Por exemplo, eu coloquei Gmail, obviamente que a ideia aqui é trazer e-mail do Gmail. Se eu coloquei doces e bolos e salgados aqui, a ideia é trazer isso aqui, mas isso é relativo. Por que relativo? Olha só, ele está trazendo resultado, tá vendo aqui? Os resultados vão ser do Google apontando para o Facebook, que é o ID que a gente acabou de gerar. Por que os resultados são relativos? Porque é assim, só para você entender. Suponhamos que eu venda bolo, doces e salgados para festas. E eu vendo esse segmento de serviço, vamos dizer assim, esse produto. Então nada me impede que eu vá em um grupo de imóveis e faça uma publicação falando do meu serviço, dos meus bolos, dos meus doces, dos meus salgados. Entendeu? Então se eu for lá extrair, por exemplo, a categoria imóveis, pode vir um contato que seja de outro segmento por conta disso, dessa questão de você ter o livre-arbítrio de você publicar o teu serviço em qualquer grupo, por exemplo, pegando os grupos do Facebook, ou em qualquer classificado. Então é relativo. Agora, se trabalhássemos em uma base de dados específica, exclusiva, tipo Serasa Experian,
uma operadora de telefonia, aí sim poderíamos trazer contatos específicos por região, por categoria, enfim, que não é o caso aqui porque os contatos estão dispersos, porque é da web. Mas não quer dizer, então não vai trazer aquilo que eu estou pesquisando. Claro que vai trazer. O que eu estou falando para você é que não vai ser 100%. Por exemplo, se clicarmos aqui, olha só Gmail até agora, porque é bem preciso essas buscas. E um detalhe importante que eu não posso esquecer aqui é que não há bloqueio até a data desse vídeo, não há bloqueio. Você pode deixar pesquisando aqui 24 horas por dia e o programa vai trazendo aí para você, dependendo da quantidade de palavras que você coloque. Se você quer, tá devagar, só trouxe 63 contatos até agora, o que é que você faz? Lembra? Abrir nova janela, eu coloco outras palavras, é claro que eu não vou repetir essas palavras, porque já estou pesquisando em uma janela com essas palavras, não faria sentido eu colocar essas palavras aqui de novo. Não faria sentido. Então eu coloco outras palavras aqui que remetam ao mesmo segmento, pode ser outro segmento ou as mesmas palavras, como ali está extraindo e-mail. Eu iniciei agora aqui, tá vendo aqui, celulares, extrair número de telefones. Eu continuo aqui. Se eu quiser aumentar ainda mais, eu abro nova janela. E assim sucessivamente. Então essa quantidade de contato extraído vai depender da quantidade de palavras que você vai utilizar e do quão importante essas palavras são, o quão relevante elas são nos motores de buscas, a presença que ela tem na web. Por exemplo, tem palavras que você não vai trazer resultado, infelizmente é assim. Se você vai trabalhar com um único nicho, eu não aconselho você a adquirir um programa como esse. Eu quero trabalhar com um nicho vegano, eu não aconselho a adquirir um extrator como esse. Agora, se o teu produto, você vai trabalhar com um vegano, e você vai trabalhar em âmbito nacional, você quer pegar todos os territórios nacionais, já fica mais interessante, diferente de, eu quero trabalhar com esse segmento, mas eu quero trabalhar só na minha cidade, eu quero trabalhar só na minha rua, não interessa para você. Outra pergunta, outra dúvida o programa traz nomes? Não traz nomes, é só número, conforme aqui, deixa eu ir aqui, ele trouxe aqui não, o que ele deu aqui? Deixa eu ver aqui, eu excluí esse ID, né? Deixa eu vir aqui, esse ID era do Facebook, mas ele foi excluído, tá vendo? Então a gente tem que usar esse ID aqui, Deixa eu colocar aqui, deixa eu parar para você ver. Esse ID ele vai extrair, tá? Fica tranquilo. Coloco aqui. Era um ID que estava ali, só que ele foi excluído. Vamos usar o nosso que a gente gerou, tudo bem? Então, vamos lá. Então é assim, não perdendo o foco, até perdi o que eu estava falando aqui, mas resumindo, recapitulando, então é bom que você tenha essa ciência, utilizar muitas palavras-chave, ter ciência que assim como tem palavras que traem resultados, tem palavras que não traem resultados. Olha só o número aqui, o formato aqui, tá vendo? 11 porque ele está no primeiro DDD aqui. Se viermos em navegador aqui, olha só, apontando para o Facebook, tá vendo? Bolos, doces e salgado. Então assim vai. Eu quero aumentar, abro nova janela. Bom, então é isso. Estamos ficando por aqui. Nada diferente do anunciado. O programa é exatamente esse aqui que você está vendo. Dúvida, antes de fazer a aquisição, entre em contato conosco, que a gente vai ter de prontidão te esperando para sanar toda e qualquer dúvida tua. Então é isso. Forte abraço para você. Sucesso sempre. Obrigado pela tua